Olá a todos, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos resolver mais algumas questões. Antes de entrarmos na 27ª, já que nós paramos no vídeo anterior na 26ª, eu quero só fazer uma observação aqui para vocês quanto à questão de número 19. Nós perfeitamente nessa questão teríamos dois gabaritos, porque ambas as alternativas, olhando agora de forma mais cuidadosa, realmente estão corretas. A equidade na forma de participação no custeio e a irredutibilidade do valor dos benefícios. Só que a ESAF considerou como gabarito oficial a alternativa C, por isso que nós preferimos manter como oficial o gabarito que a entidade considerou correto, tá certo? Mas essa questão certamente mereceria ser anulada, porque como questão objetiva ela tem duas respostas possíveis, e isso não pode, tudo bem? Vamos agora para a nossa questão de número 27. Vamos resolver até a questão de número 42 para consolidarmos, sedimentarmos o nosso estudo sobre a Seguridade Social na Constituição da República. A respeito dos princípios constitucionais da Seguridade Social, é incorreto afirmar: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E exemplificativamente, essa tela insiste em aparecer aqui durante as gravações. Vamos lá, vamos torcer para que ela não apareça mais. Vamos retomar a leitura, gente. Aproveitar, enquadrar melhor aqui. Tá bom dessa forma. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e exemplificativamente pelas seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, e do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, como condição para o atendimento previdenciário e de saúde, preservada a universalidade da cobertura, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Se a questão que é incorreta, nós acabamos de achar o gabarito. Gabarito letra A. Por quê? Porque a previdência realmente é apenas para quem paga, mas a saúde não. A saúde é um direito de todos e dever do Estado e é concedida independentemente de contribuição por parte do cliente. Portanto, a nossa alternativa errada, que é o gabarito que buscamos, é letra A. Letra B. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência. Correto. Vejam que esse tipo de questão repete muito. E na próxima prova para o INSS tenho certeza que vai cair mais uma vez. Na questão relativa ao financiamento, custeio e aos benefícios pagos, vemos que a Constituição consagra a diversidade da base de financiamento, a equidade na participação no custeio e a irredutibilidade do valor dos benefícios. Correta. O princípio que afirmava o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados, foi modificado pelas disposições da Emenda Constitucional número 20, que veio instituir a gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Questão correta também. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Correto. A iniciativa privada é livre para prestar os serviços de saúde, mas desde que seja de forma complementar e com base nas diretrizes que serão dadas pelo Sistema Único de Saúde. 28ª. Nos termos da Constituição Federal, são objetivos do poder público a organizar a Seguridade Social, exceto. A questão busca, portanto, a alternativa incorreta. Letra A. Equidade na forma de participação no custeio. Letra B. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.
Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas, rurais e indígenas. Olhem, gente, a palavra indígena está aqui em excesso, ela não consta do texto constitucional. Já temos, portanto, como queremos a alternativa incorreta, o nosso gabarito é letra C. Só vai até rurais, é uniformidade e equivalência, que mais uma vez eu reafirmo, não é igualdade, hein? Tenham cuidado. É uniformidade e equivalência, que é diferente de igualdade, dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Não tem esse indígena aqui lá. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e redutibilidade do valor dos benefícios. Nosso gabarito, portanto, realmente é a letra C. Vamos para a próxima. 29ª. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a, letra A, assegurar os direitos relativos à previdência, assistência social e à educação. Não, a educação, muito embora seja um direito social, não faz parte da Seguridade Social. Letra B, assegurar os direitos relativos à saúde, à assistência e à previdência, tendo como princípio, entre outros, a diversidade da base de financiamento. Corretíssimo. A diversidade da base de financiamento acontece para que o sistema tenha solvibilidade, ou seja, para que seja possível pagar sempre os seus compromissos no que diz respeito ao pagamento dos benefícios e serviços. Assegurar os direitos relativos à previdência, assistência social, saúde e educação. Não, educação, como nós já vimos, é um direito social, mas não compreende a Seguridade Social. Letra D, assegurar os benefícios previdenciários e o direito à assistência social, independentemente da equidade na forma de participação no custeio. Não. Tanto a assistência social quanto a previdência e a saúde são ramos da Seguridade Social. Portanto, todas as três áreas será aplicado sim o princípio da equidade na forma de participação no custeio, já que esse princípio não é de uma área isolada, e sim da Seguridade Social como um todo. Assegurar os direitos relativos à saúde, à assistência social e à educação. Vejam como o examinador é insistente quanto à educação. Tenham bastante cuidado com isso. A educação e vida não compõem a Seguridade Social, é apenas saúde, previdência e assistência. O nosso gabarito, como dissemos, foi a letra B. Assegurar os direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência, tendo como princípio, entre outros, a diversidade da base de financiamento. 30ª questão. Quanto aos princípios constitucionais da Seguridade Social, é correto afirmar: a universalidade da cobertura e do atendimento significa a cobertura de todos os riscos, chamados riscos sociais, que podem atingir as pessoas que vivem em sociedade. Todos os residentes e domiciliados no território nacional, brasileiros e estrangeiros, devem ser atendidos pelo sistema de Seguridade Social. Nós vamos deixar essa questão por último, porque eu quero fazer uma observação quanto ao que está afirmado nela. Vamos resolver a letra B. A seletividade refere-se à escolha dos beneficiários que serão atendidos pelo sistema Seguridade Social, enquanto que a distributividade define o papel de distribuição efetiva de renda reconhecido à Seguridade Social. Aqui nós temos um erro, observem. A seletividade refere-se à escolha dos beneficiários. A seletividade não se refere à escolha dos beneficiários. A distributividade, sim. A seletividade diz respeito aos riscos, à seleção dos riscos sociais que devem ser cobertos pela legislação. Portanto, essa alternativa está incorreta. Vamos para a letra C. O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, significa irredutibilidade do valor real, protegendo do fenômeno inflacionário. Não. Como nós explicamos na nossa aula presencial, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, e mais uma vez eu peço a atenção de vocês, não é do valor dos benefícios e serviços, é apenas a irredutibilidade do valor dos benefícios. Esse princípio vale para as três áreas da Seguridade Social, visto que está esculpido no artigo 194 da nossa Constituição, que trata de tais princípios. Tá certo?
No artigo 201 é que nós vamos ter a irredutibilidade do valor real, certo? Só que o 201 não fala da Seguridade Social como um todo, fala apenas da Previdência Social. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado no sentido de que, no que diz respeito ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios do artigo 194, esse valor diz respeito ao valor nominal, sendo que esse valor real, que é aquele para conservar o poder de compra dos benefícios, diz respeito apenas aos benefícios da Previdência Social, visto que está esculpido no artigo 201 da Carta da República. Portanto, letra C está incorreta. O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais não abrange o valor econômico. Claro que abrange. O mais importante é o valor econômico. Que uniformidade e equivalência seria essa, se não estivesse incluso aí o valor dos benefícios? Claro que a questão está incorreta. A garantia do caráter democrático e descentralizado da administração é o princípio materializado na gestão tripartite, empregados, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Claro que não é gestão tripartite. A gestão é quadripartite, portanto, todas estão incorretas. Vamos voltar agora para a letra A. Observe. A universalidade da cobertura e do atendimento significa a cobertura de todos os riscos chamados riscos sociais, que podem atingir as pessoas que vivem em sociedade e todos os residentes e domiciliados no território nacional, brasileiros e estrangeiros, devem ser atendidos pelo Sistema de Seguridade Social. A ESAF considerou a letra A como gabarito da questão e, portanto, considerou-a como correta. Eu faço apenas uma observação que o Sistema de Seguridade Social, apesar de ser universal, nos termos do artigo 194, encontra uma restrição no que diz respeito aos benefícios da Previdência. Por quê? Porque, como nós estudamos, esses benefícios serão dados apenas para aqueles que contribuem para o sistema. Então, eu acho que não é muito correto nós dizermos que essa universalidade é uma universalidade restrita, já que nós temos os benefícios da Previdência Social que devem ser dados apenas para alguém que para eles contribua. Vamos citar um exemplo. Chega aqui no Brasil um americano. O americano precisa de um auxílio-doença. Ele terá direito a tal auxílio, considerando que ele não é segurado do nosso sistema de previdência? Claro que ele não terá. Daí eu acredito que essa questão deveria mesmo ter sido anulada. Vamos em frente. 31ª, quanto à diversidade da base de financiamento da Seguridade Social, é incorreto afirmar que toda a sociedade tem incumbência de financiar a Seguridade Social, de forma direta e indireta, nos termos da lei. Até aqueles que não trabalham, gente, contribuem para o sistema securitário, porque de forma direta ou indireta, eles movimentam a economia e tributos sobre o que eles compram, sobre o que eles consomem, são cobrados. Portanto, de forma direta ou indireta, toda a sociedade contribui, mesmo que a pessoa não trabalhe. Os trabalhadores e demais segurados devem contribuir, não incidindo a contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. Correta também. Nós queremos a incorreta, fique ligado. O importador de bens ou serviços está excluído do custeio da Seguridade Social. Aqui já temos o nosso gabarito, porque o importador de bens e serviços não está excluído do custeio, sendo que ele está dentre as alternativas trazidas, positivadas pelo artigo 195 da Carta da República. Letra D. É, portanto, nosso gabarito a letra C. Aqui está incorreta. Letra D. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados à pessoa física, a receita ou o faturamento e o lucro são base de cálculo para as contribuições devidas pela empresa ou entidade a ela equiparada. Correto. Estão lá no comecinho do artigo 195, são aquelas contribuições que nós chamamos de contribuições patronais. A Seguridade Social receberá recursos dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, sendo que cada ente será responsável pelo seu orçamento. Portanto, o orçamento de Estados, Distrito Federal e municípios não compõe o orçamento da União. Letra E também está correta. Vamos prosseguir na nossa revisão.
32ª, assinale a opção incorreta. Os direitos sociais, a prestações da Seguridade Social estão sob a chamada reserva do possível, sendo vedada a criação ou majoração de benefícios sem a correspondente fonte de custeio total. Está perfeitamente correta, já falamos várias vezes sobre isso, enfatizamos bastante no nosso curso presencial. O princípio da reserva do possível, ou seja, é você comprar só o que você pode pagar. Trocando em miúdos, é isso que significa. A Seguridade Social só vai conceder um benefício ao qual ela consiga manter futuramente. Letra B. Aplicam-se as contribuições da Seguridade Social às limitações constitucionais ao poder de tributar, excetuada a norma do artigo 150, inciso 3º, a linha B, da Constituição Federal de 1988, por expressa previsão da anterioridade nonagesimal no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Aqui eu quero dar os meus parabéns para a ESAF, porque ela elaborou de forma muito boa, muito expressiva essa letra B. É realmente isso. O artigo 150, inciso 3º, linha B da Constituição Federal não vai ser aplicado aqui por conta do princípio da anterioridade nonagesimal, que está positivada no artigo 195, parágrafo 6º da nossa Constituição. Ou seja, as contribuições para a Seguridade Social só poderão ser exigidas após o transcurso de 90 dias, entendam, após o transcurso de 90 dias da data da publicação, não é da data que ela foi criada, é da data da publicação daquela lei, certo? As questões tentam nos confundir trocando esses termos. Vamos agora prosseguindo para a letra C. A instituição de outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, que não aquelas previstas no artigo 195, inciso 1º, a linha A. Vamos voltar. Que não aquelas previstas no artigo 195, 1º a 4º da Constituição Federal de 88, deverá obedecer ao disposto no artigo 154, inciso 1º do texto constitucional, devendo ocorrer por meio de lei complementar. Mais outro parabéns que damos para a ESAF nesse ponto. Essa letra também está perfeita, é isso aí mesmo. Se a lei for instituir outras fontes de custeio, exceto aquelas que estão previstas no artigo 195 dos incisos 1º a 4º, essa lei realmente deve ser lei complementar por conta da previsão expressa no artigo 154, inciso 1º. Letra C. As contribuições sociais previstas no inciso 1º do artigo 195 da Constituição Federal de 88 não poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Prestaram atenção? E aí, conseguiram ver o erro? Eu consegui daqui. Olha aqui onde é que ele está. No advérbio de negação. As contribuições sociais previstas no inciso não poderão ter alíquotas. É exatamente o contrário. Elas poderão sim ter essas alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Portanto, já achamos a nossa questão. A incorreta é a letra D, o nosso gabarito. É vedada a letra E. A concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1º-A e 2º do artigo 195 da Constituição Federal de 1988 para depósitos em montante superior fixado em lei complementar. Veja que não é uma proibição total, é apenas uma proibição no que diz respeito aos débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Portanto, a letra E também está correta. Vamos prosseguir. Vamos mais uma aí, agora da lavra do CESP. Julgue a assertiva. Aqui é para nós marcarmos certo ou errado. O CESP sempre trabalha dessa forma, gente, para escolhermos entre o certo e o errado. Detalhes, sempre que nós vamos chutar uma questão do CESP, é quase certo que nós erremos. Tá bom? Então nós devemos realmente ter bastante segurança antes de marcar o gabarito. Se for o CESP, a banca organizadora do nosso próximo concurso, e nós ficarmos em dúvida, não respondamos, porque é praticamente certeza que se responder quem com dúvida vai errar a questão. E no CESP, uma errada anula uma certa que você marcou.
Portanto, um erro, na verdade, significa a perda de duas questões, e não apenas de uma. Julgue a assertiva. Uma das aplicações do princípio da equidade na forma de participação no custeio é a possibilidade de a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos segurados empregados ser distinta da base de cálculo dos empregadores. Claro que a questão está correta. Os empregadores têm um poder econômico financeiro maior que a dos empregados, portanto eles contribuem com mais. Os empregados, como ganham menos, contribuem com menos. Isso aqui, com certeza, é um corolário do princípio da equidade na forma de participação do custeio. 34ª questão. Julgue o item a seguir. A Seguridade Social obedece aos princípios da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Mais uma vez, questão que obedece à literalidade da Constituição, apesar de ter sido aplicada pelo SESP. Correta, portanto, a 34ª. Prossigamos. 35ª questão. Julgue o item a seguir. Assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independente de contribuição à Seguridade Social. Perfeita questão. Está correta. Realmente, os serviços e os benefícios da assistência social são gratuitos, independendo, portanto, de contribuição para a Seguridade Social. 36ª questão. A fim de promover a inclusão previdenciária, o texto constitucional prevê um sistema especial para todas as pessoas que se dediquem ao trabalho doméstico e que não possuam renda própria. E aí, gente, o que vocês acham dessa 36ª? De antemão, eu já digo para vocês que ela está errada. Consegue ver onde é que está o erro? Conseguiu? Parabéns. Conseguiu não? Parabéns também, que nós vamos conseguir juntos agora. Vamos ler novamente. A fim de promover a inclusão previdenciária, o texto constitucional prevê um sistema especial para todas as pessoas que se dediquem ao trabalho doméstico e que não possuam renda própria. Faltou, gente, todas as pessoas de baixa renda, certo? Vamos lá, respondemos a 36ª. Vamos passar agora para a 37ª questão, também da lavra do SESP. Julgue o seguinte item. Os planos de serviços e benefícios da Seguridade Social relacionados aos serviços de saúde devem ser elaborados pelo legislador de tal forma a garantir que apenas os que realmente necessitam da proteção estatal a eles tenham acesso. Gente, quando nós estivermos diante de uma alternativa que contenha a palavra apenas, na 99% das vezes essa alternativa está errada. Se não, vejamos, os planos de benefícios e serviços da Seguridade Social relacionados aos serviços de saúde devem ser elaborados pelo legislador de tal forma a garantir que apenas os que realmente necessitam da proteção estatal a eles tenham acesso. Não, aqui a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Muito embora a pessoa não tenha uma necessidade, digamos, pecuniária, ou seja, financeira, e ela queira, por um motivo ou por outro, usar o Sistema Único de Saúde, ela tem total direito. Quer ver um exemplo? Digamos que a pessoa seja milionária. O médico, no qual ela deposita uma confiança muito grande, por decisão própria, por decisões particulares, decide não mais atender na rede privada, quer atender agora só no SUS. Então aquele médico passa a trabalhar no SUS. Aquela pessoa que é milionária vai ao SUS porque tem lá o seu médico de confiança. Ela não vai poder ser atendida? Claro que vai. Então a questão está incorreta. Para os que realmente necessitam, é uma observação feita no que diz respeito à assistência social. Portanto, a 37ª questão está errada. 38ª, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios é alcançado, entre outras medidas, mediante a aplicação do índice de reajuste concedido anualmente ao salário mínimo, de maneira uniforme a todos os benefícios pagos pelo regime de previdência social. Mais uma vez, nós temos aqui uma questão
incorreta do CESP. Vejamos bem, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios é alcançado, entre outras medidas, mediante a aplicação do índice de reajuste concedido anualmente ao salário mínimo, de maneira uniforme a todos os benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Os índices que reajustam os benefícios do regime geral são um. E o índice que reajusta os benefícios do regime geral é um. E o índice que reajusta o salário mínimo é outro. O salário mínimo é reajustado com base na inflação. E os índices e os benefícios do regime geral de previdência são atualizados com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, auferido pelo IBGE. Portanto, esta questão está errada. 39ª. A depender das condições econômicas do país, a legislação vigente permite a substituição gradual das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita ou faturamento. Aqui nós temos uma alternativa correta e uma tendência econômica atual. O que é que isso significa? Os empregadores pagam sobre os salários concedidos aos seus empregados. As empresas passaram a criar dificuldades para contratar mais. Então é uma tendência moderna tirar essas contribuições de sobre a receita, de sobre aquilo que a empresa gasta com os salários dos seus trabalhadores e transferir isso para a receita ou o faturamento dessa empresa. Portanto, a alternativa está correta. 40ª questão. Julgue os itens subsequentes relacionados à Seguridade Social e ao regime geral de previdência social. A solidariedade constitui importante princípio da previdência social na medida em que representa um dos aspectos mais característicos do sistema de proteção coletiva. Como exemplo de sua aplicação, observa-se a possibilidade de uma pessoa em seu primeiro dia de trabalho aposentar-se por invalidez caso venha a ser vítima de um acidente de trabalho. Questão correta. Realmente, a pessoa começou a trabalhar, tem a infelicidade de sofrer um acidente de trabalho e ficar totalmente incapacitada para toda e qualquer atividade, essa pessoa fará jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, mesmo sem verter uma contribuição sequer ao sistema, ou mesmo tendo vertido apenas uma, já que o benefício de... ou mesmo tendo vertido apenas uma. Por quê? Porque no caso da aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, vai dispensar a carência. Pois bem, mas a questão não fala sobre a carência. A carência a gente vai ver mais para frente. A questão fala sobre o princípio da solidariedade. Realmente é isso. A solidariedade significa um se preocupar com o outro. Hoje o que você paga para o INSS vai servir para custear a aposentadoria, a pensão e os demais benefícios dos outros que no momento precisam. Assim, quando você precisar do seu benefício futuramente, por exemplo, numa aposentadoria por idade, você não vai mais pagar e, mesmo assim, continuará recebendo seu benefício, que por sua vez estará sendo custeado pelos trabalhadores da ativa. É um princípio organizador, informador, melhor dizendo, da Seguridade Social. Questão de número 41. Julgue o seguinte item. José, segurado da Previdência Social, é aposentado por tempo de serviço e recebe proventos equivalentes ao limite máximo do salário de benefício. Em 2005, houve o reajuste dos benefícios da Previdência Social. Nessa situação, considerando o princípio da irredutibilidade do valor do benefício, que garante a preservação de seu valor real, José receberá aposentadoria em valor superior ao teto do salário de benefício. Olhem só, nós temos alguns problemas aqui com esta alternativa, com esta questão, o que a torna incorreta. José é segurado da Previdência Social, é aposentado por tempo de contribuição, recebe proventos equivalentes ao limite máximo do salário de benefício. Hoje esse limite é R$ 4.390,24, já que nós estamos falando no dia 28 de julho de 2014. Em 2005, houve o reajustamento dos benefícios da Previdência Social. Nessa situação, considerando o princípio da irredutibilidade do valor do benefício,
que garante a preservação do seu valor real. O princípio da irredutibilidade do valor do benefício não garante a preservação do seu valor real. O que garante a preservação do valor real está no artigo 201, como princípio da Previdência Social. Como princípio da Seguridade Social, esculpido no artigo 194, nós temos a irredutibilidade do valor nominal e não do valor real. Temos aqui um erro. José receberá aposentadoria em valor superior ao teto do salário de benefício. As aposentadorias são benefícios concedidos ilimitados pelo teto do salário de contribuição, certo? O limite mínimo é o salário mínimo, o limite máximo, como eu acabei de falar, é R$ 4.390,24. Portanto, não é o limite, não é o teto do salário de benefício, é o teto do salário de contribuição. O salário de benefício é um cálculo usado para se obter a renda mensal inicial dos benefícios, ou seja, para se obter a RMI. 42ª questão. Julgue o seguinte item: no Brasil, nos termos da Constituição Federal vigente, não existe mais a figura do segurado facultativo. Falsa questão, porque o segurado facultativo existe sim, em consequência do princípio da igualdade, da isonomia, para que esses segurados, para que essas pessoas que não trabalham fossem amparadas pela Previdência Social, que é para quem trabalha, para quem exerce atividade remunerada, o legislador inseriu a figura do segurado facultativo, que é aquele que, mesmo não trabalhando, pode verter suas contribuições para o sistema e, consequentemente, obter os benefícios caso deles venha precisar. Portanto, meus caros e minhas caras, nós terminamos mais este bloco de questões, fomos até a 42ª, vamos dar mais uma pausa e já já retornaremos para resolver mais algumas questões.